Capítulo 1. Vidas opostas dizem que cada escolha traça o caminho da nossa vida. As de Helena a trouxeram até aqui. Aos 23 anos, cursando literatura na Universidade Estadual, ela acordava todos os dias num pequeno estúdio que mal conseguia pagar. Naquela manhã, como em tantas outras, o alarme tocou tarde demais. O saldo de R$ 3,27 no aplicativo do banco era apenas o suficiente para o ônibus do dia. Amanhã seria outro dia, outro problema para resolver. Helena aprendeu cedo que sonhos têm um preço, e ela estava disposta a pagar, a 20 quilômetros dali, em outro universo completamente diferente. Ricardo Mendes observava a mesma cidade por uma perspectiva muito distinta. Aos 42 anos, CEO da Mendes Incorporações. Seu patrimônio era incalculável. Reuniões, aquisições, decisões que afetavam milhares de vidas. Era apenas mais um dia no escritório para ele. O que ninguém percebia, por trás daquele terno, impecável e expressão calculada, era um vazio profundo. Um homem que conquistou tudo, exceto o que realmente importava. Duas vidas que nunca deveriam se cruzar. Helena na batalha diária por um futuro melhor. Ricardo preso na jaula dourada que ele mesmo construiu, enquanto ela discutia apaixonadamente literatura em salas de aula lotadas. Ele fechava negócios milionários com frieza metódica. Dois mundos tão distantes que o destino, com seu peculiar senso de ironia, decidiu unir. Capítulo 2. O encontrou há 3 anos, Helena encontrou uma solução para seus problemas financeiros. A boate Midnight Blue pagava bem, os horários noturnos não interferiam com as aulas, e o trabalho como garçonete na área ventilada permitia gorjetas generosas. Nem seus professores nem seus colegas de classe sabiam desta vida dupla. Atrasada novamente. Advertiu Carlos, o gerente. As desculpas sobre aulas prolongadas já não funcionavam. A mesma rotina todas as noites. Trocar os jeans e camiseta por um uniforme elegante, esconder o cansaço atrás de um sorriso profissional e servir pessoas cujo dinheiro gasto numa noite pagaria um semestre inteiro de sua faculdade. Para Ricardo Mendes, a comemoração de mais um contrato milionário era apenas um protocolo social irritante. Enquanto os empresários ao seu redor celebravam com genuína alegria, ele apenas encenava entusiasmo. Anos de sucesso haviam lhe ensinado que, no topo, a solidão era a única companhia constante. Foi quando seus olhares se encontraram pela primeira vez. Helena, apresentando-se profissionalmente à mesa, veio. Ricardo, erguendo os olhos de seu drink intocado. Um momento que durou segundos, mas que pareceu suspender o tempo. Helena. Belo nome, ele comentou. Sua voz despida do tom calculado. Disse-o pela primeira vez naquela noite. Obrigada, senhor. Ela respondeu desconcertada a Ricardo. Apenas Ricardo esta noite. Naquele instante, algo inexplicável aconteceu. Como se o universo conspirasse para unir dois mundos completamente opostos. Um magnata entediado de tudo e uma estudante que lutava por algo. Nenhum dos dois sabia, mas suas vidas acabavam de mudar para sempre. Capítulo 3. Colisão de mundos. Ricardo não conseguia mais concentrar-se na conversa sobre fusões e aquisições. Seus olhos seguiam Helena pela boate, notando detalhes que normalmente escapariam ao seu olhar clínico de homem de negócios. A maneira como ela sorria genuinamente para clientes comuns, mas mantinha um sorriso reservado para os da área VIP. A forma como carregava um pequeno livro no bolso do uniforme, quando ela retornou à mesa. Ele surpreendeu a todos com uma pergunta. Pessoal, você estuda? A surpresa no rosto dela era evidente. Raramente os clientes ventilada se interessavam por algo além de seus drinks. Literatura, na Estadual. 3º ano, respondeu hesitante. O que aconteceu em seguida surpreendeu até mesmo Ricardo. Uma conversa sobre Garcia Márquez em meio a uma boate. Uma citação perfeita de O Amor nos Tempos do Cólera. E, pela primeira vez em anos, um sorriso genuíno do poderoso Ricardo Mendes. O final do turno trouxe outra surpresa. Ricardo Mendes esperando na calçada, oferecendo uma carona que Helena quase recusou. Seu instinto de autopreservação gritava alertas. Homens ricos não esperavam garçonetes na saída do trabalho sem segundas intenções. Não preciso de caridade. Ela afirmou defensivamente. Não é caridade. É preocupação. Ele respondeu, com uma vulnerabilidade desconhecida para um homem em sua posição. A carona revelou mais do que qualquer um dos dois esperava. Confissões sussurradas no interior de um carro luxuoso. Ricardo admitindo que, antes de ser empresário,
Foi apenas um menino que escapava da realidade através dos livros. Helena, percebendo que aquele homem poderoso era talvez tão preso quanto ela, apenas em uma jaula diferente, você deveria encontrar tempo. Para escapar, quero dizer, ela sugeriu ao se despedir. Talvez eu tenha encontrado, ele respondeu. Seu olhar intenso dizendo mais que palavras. Naquele momento, ambos souberam que algo perigoso havia começado. Algo que poderia levá-los aos céus ou destruí-los completamente. Capítulo 4. Aproximação. Os dias seguintes trouxeram uma Helena diferente. A aluna exemplar, agora distraia. Sei em aulas de literatura, perdida em pensamentos sobre um homem que não deveria ocupar espaço. M. Swament. Nunca um homem havia conseguido se infiltrar entre ela e os livros que tanto amava enquanto isso. No 40º andar de um prédio espelhado. Ricardo Mendes surpreendia sua assistente com um pedido inusitado, uma exemplar do Amor nos Tempos do Cólera, edição especial. O homem que construiu o império baseado em números e cálculos frios, agora buscava respostas em páginas de ficção. O inesperado se tornou realidade quando Helena saiu da faculdade para encontrar Ricardo esperando por ela, não em seu carro executivo, não com seu motorista, mas sozinho, quase incógnito em roupas casuais que não combinavam com sua imagem pública. O presente que ele trouxe, uma edição de luxo do livro favorito dela, foi recebido com resistência. Presentes assim vêm com expectativas, ela explicou. A vida tendo lhe ensinado a desconfiar de generosidade sem motivo. E, se eu disser que o único propósito deste presente é ver você sorrir novamente? Perguntou ele. Um café era o máximo que ela podia oferecer em troca. Para Ricardo, acostumado a jantares em restaurantes estrelados, aquele simples café na lanchonete do campus foi mais satisfatório que qualquer refeição gourmet. Era loucura, é claro. Dois mundos completamente diferentes. Mas quem disse que o coração segue a lógica? Capítulo 5. Confidências. A cafeteria do campus fervilhava com olhares curiosos. Ricardo Mendes, cujo rosto aparecia regularmente em revistas de negócios, sentado em uma mesa barata, bebendo café medíocre. Helena percebia os sussurros, os celulares disfarçadamente apontados na direção deles. Por que está aqui, Ricardo? De verdade, ela finalmente perguntou. Porque, em 20 minutos, com você senti mais vida do que nos últimos 5 anos. Ele respondeu, com uma honestidade que surpreendeu a ambos. As confissões fluíram como um rio represado que finalmente encontra passagem. Helena revelou sua luta desde a morte dos pais, as dívidas herdadas, os sacrifícios pela educação. Ricardo confessou seu sonho abandonado de ser arquiteto, sufocado pelas expectativas de um pai implacável. Quero escrever histórias que façam diferença. Ela compartilhou, olhos brilhando com paixão genuína, lutando contra o mundo com versos e parágrafos. Ele observou, admiração evidente em sua voz. A tarde passou como um suspiro. Quando o pôr do sol tingiu o céu, eles sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Posso vê-la novamente? Perguntou Ricardo, sua voz normalmente confiante agora carregada de incerteza. Helena hesitou. A realidade empenhaça entre eles, como uma parede invisível. Isso é complicado, Ricardo. Nossas vidas são diferentes, incompatíveis. Uma vida sem riscos é apenas existência, não acha? Ele argumentou. O sorriso dela foi sua resposta. Um encontro no Parque Central. Sem carros de luxo, sem ternos caros. Apenas Ricardo. Não, o Império Mendes. Um homem, não um Seiyu. Enquanto o observava partir, Helena sabia que estava brincando com fogo. Mas pela primeira vez em muito tempo, o calor parecia valer o risco de se queimar. Capítulo 6. Encontro no parque. O sábado chegou com expectativas palpáveis. Em seu pequeno apartamento, Helena experimentava e descartava roupas, buscando um equilíbrio impossível entre esforço e despreocupação. Em sua cobertura, Ricardo surpreendia seu motorista dispensando o carro executivo, em favor de um táxi comum. Dois mundos se preparando para colidir voluntariamente desta vez. 12:10. A pontualidade, marca registrada de Ricardo Mendes, nos círculos empresariais, aparentemente não se estendia à sua vida pessoal. Helena começava a sentir o familiar aperto da decepção quando o avistou correndo em sua direção, ofegante, cabelo desarrumado pelo vento. Desculpe o atraso. Descobri que táxis não são tão eficientes quanto imaginava. Ele explicou, parecendo tão diferente
do poderoso Seiyu, que ela quase não o reconheceu. Sem terno, sem assistentes, sem o peso de um império sobre os ombros, Ricardo era apenas um homem, e Helena descobriu que gostava muito desse homem. O que se seguiu foi uma tarde de simplicidade quase banal, para a maioria das pessoas, mas extraordinária para eles. Picolés derretendo mais rápido que as defesas cuidadosamente construídas, conversa fluindo sem a barreira de status social, risos espontâneos, não os educados e calculados dos eventos corporativos. Ricardo tentava, desarreitadamente, impedir que seu picolé pingasse em sua camisa, enquanto Helena ria de suas tentativas. Ele lia em voz alta trechos do livro que havia dado a ela, sua voz encontrando ritmo nas palavras de amor eterno. Ela escrevia algo em um pequeno caderno, e ele observava, fascinado pelo processo criativo que nunca experimentara. Sabe o que é? Meses, ele comentou enquanto observavam o pôr do sol, ombros se tocando levemente. Como me sinto natural aqui, fazendo coisas comuns. Talvez porque sejam as coisas comuns que realmente importam no final, ela respondeu. Quando seus lábios se encontraram pela primeira vez, suavemente, tentativamente, algo se quebrou e se reconstruiu simultaneamente dentro deles. Algo que tornava as diferenças insignificantes e as semelhanças profundas. Isso é loucura, Helena sussurrou quando se afastaram completamente. Concordou Ricardo antes de beijá-la novamente. Mais intensamente, naquele momento as Deforenks desapareceram. Eram apenas duas pessoas, encontrando algo verdadeiro em um mundo de aparências. Capítulo 7. Realidade intromete a bolha de felicidade durou menos de 24 horas. Na manhã seguinte, enquanto Helena estudava na cafeteria do campus, uma colega próxima sei com uma revista que mudaria tudo. Helena, este não é o cara que tem vindo te buscar? Perguntou, apontando para a capa, o ar escapou dos pulmões de Helena quando seus olhos encontraram a manchete. Ricardo Mendes, o implacável, como o CEO mais jovem do país destruiu seus concorrentes, e pior, rumores de noivado com herdeira da Silva Empresas confirmam fusão bilionária. As mãos de Helena tremiam enquanto folheava as páginas. Fotos de Ricardo em eventos sociais. Análises de sua estratégia sem misericórdia nos negócios. Especulações sobre o casamento que uniria dois impérios financeiros. Deve ser algum engano, murmurou, mesmo sabendo em seu coração que encontrara apenas uma versão temporária de Ricardo. Uma versão que agora parecia um conto de fadas ridiculamente ingênuo. Naquela noite, quando Ricardo entrou na área vem-punto da boate, seu sorriso animado encontrou apenas a máscara profissional que Helena havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Tentei te ligar o dia todo, ele disse. Confusão evidente em sua voz. A revista deslizou sobre a mesa. Parabéns pelo noivado, Sr. Mendes. A bebida é por conta da casa, Helena respondeu. Cada palavra carregada de decepção. Do que você está falando? Isso é absurdo. Não estou noivado de ninguém, protestou ele. Mas para Helena, a verdade estava menos nas negações, e mais na realidade cruel, que a revista expunha. Seus mundos eram incompatíveis, independentemente do que sentissem um pelo outro. Algumas diferenças eram grandes demais para serem superadas por beijos no parque, e conversas sobre literatura. No vestiário, longe dos olhares curiosos, Helena finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Uma tolice, pensou, acreditar que algo real poderia florescer entre uma garçonete, estudante, e um dos homens mais poderosos do país. Foi quando Carlos, o gerente, entrou com uma proposta que a deixou atordoada. Ricardo havia oferecido uma quantia absurda para comprar seu contrato pelo resto da noite. Não para serviços, garantiu Carlos, apenas para conversar. E mais, oferecera-se para pagar integralmente sua matrícula universitária. Como ele sabe? Perguntou Helena, chocada que ele conhecesse seu problema financeiro mais urgente. Homens. Como eles sabem de tudo, respondeu Carlos. Entre o orgulho ferido e a necessidade prática, Helena fez sua escolha. Sinclair era tudo que ofereceria ao homem que, em tão pouco tempo, conseguira abalar todas as suas certezas. Capítulo 8. Verdades e escolhas, 5 minutos. Declarou Helena, ao entrar na sala ventral, privativa onde Ricardo a esperava. Homem que comandava reuniões de diretoria com confiança inabalável, agora parecia perdido, vulnerável. Helena, por favor, 4 minutos e 50 segundos. Ela cortou. Implacável.
O que se seguiu foi um confronto onde verdades há muito escondidas emergiram. Ricardo explicou, frustrado, que a história do noivado era ficção criada para aumentar o valor das ações. Helena retrucou que isso apenas provava seu ponto no mundo dele. Pessoas eram peças em um tabuleiro. Era ela apenas mais uma peça conveniente? Como pode pensar isso depois de tudo? Perguntou ele, genuinamente magoado. Porque tenho medo, admitiu Helena, sua voz traindo a emoção contida. Medo de me apaixonar por alguém cujo mundo vai me engolir viva. Foi então que Ricardo fez sua confissão mais sincera. O homem que ela conheceu no parque. Aquele homem comum era quem ele realmente era. O outro, o Seiyu implacável, era apenas uma armadura que construíra para sobreviver. Sabe por quê me aproximei de você naquela primeira noite? Perguntou Ricardo, aproximando-se cautelosamente como quem teme espantar um pássaro raro. Os olhos marejados de Helena aguardavam a resposta. Porque vi alguém lutando para manter sua alma intacta em circunstâncias impossíveis. Porque vi coragem quando eu mesmo a havia perdido. Do bolso, Ricardo tirou um envelope. Um comprovante de pagamento da matrícula universitária de Helena? Acha que pode me comprar? Reagiu ela, indignada. Não. Acho que posso te libertar. Respondeu ele simplesmente livre da Bolt. Livre, para escrever, para ser quem você nasceu para ser. Mas a verdadeira bomba estava por vir. Ricardo anunciou sua decisão de renunciar ao cargo de CEO, voltar à universidade, arquitetura, o sonho, que abandonara há tanto tempo. Você abandonaria tudo? Perguntou Helena, incrédula. Descobri que tudo não era nada que realmente importasse. Ele respondeu. Uma clareza recém-descoberta em seus olhos. O amanhecer os encontrou na cobertura de Ricardo, observando o sol nascer sobre a cidade que parecia tão diferente daquela altura. Ainda será difícil. Você sabe, Helena refletiu. Realista como sempre. Nós pessoas vão falar. Julgar. Deixe. A única opinião que me importa é a sua, respondeu Ricardo, segurando suas mãos. Tenho medo de não pertencer ao seu mundo. Então criaremos nosso próprio mundo. Um mundo onde um ex-CEO entediado e uma escritora brilhante podem recomeçar juntos. O sorriso de Helena, finalmente sem reservas, iluminou mais que o sol nascente. Isso soa como o início de um bom livro, ou o final de um capítulo ruim, completou Ricardo. Enquanto se beijavam, o sol iluminava completamente a cidade, como se abençoando essa união improvável. Às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que nos desafia a ser mais do que pensávamos possível, que nos lembra que nunca é tarde para reescrever nossa própria história. Epílogo. A distância entre nossos mundos era menos geográfica e mais emocional. 20 quilômetros não significavam nada comparados aos muros que construímos em nossas mentes. Ricardo encontrou sua verdadeira vocação nos projetos sociais. Enquanto eu finalmente publiquei meu primeiro livro, algumas pessoas ainda nos olham com estranheza, mas aprendemos que o amor não se preocupa com aprovação. As diferenças que achávamos que nos separariam acabaram sendo o que nos completou. E no final, descobrimos uma verdade simples: não importa de onde viemos, mas para onde escolhemos ir juntos.